Estamos de volta ao Algo Mais e agora vou bater um papo com Kennedy Sampaio. Ele é um franqueado aqui em Alagoas da Multicoisas, né? Uma rede que tem um mix de produtos incrível que eu sou apaixonada, utilizo demais, mas o assunto principal é gestão de pessoas. Existe uma gestão diferenciada que ele pratica e a gente vai aprender com ele, né? Como é que é feita essa gestão e quais são os resultados e os benefícios que ele colhe dessa forma diferenciada de fazer as coisas acontecerem, não é isso, Kennedy? Obrigada demais pela sua presença, muito feliz de você ter aceitado o convite. Sei que você é um tanto reservado, mas aceitou o convite e está aqui, então gratidão por isso. Que bom. E as pessoas precisam saber, né, se você trabalha, atua de uma forma diferente e que está trazendo um resultado positivo, a gente precisa compartilhar isso com todo mundo. É isso aí. Eu agradeço também o convite, né, que você fez. E no começo até fiquei meio nervoso, porque eu disse assim, meu Deus, tão em cima da hora, porque a gente... Mas depois eu pensei o seguinte, a gente vai falar sobre o que ama. Perfeito. Eu vou falar sobre a minha paixão, eu vou falar sobre o meu dia a dia. Exatamente. Então, eu vim aqui para dar realmente uma experiência. Muito bom. Agradeço verdadeiramente. Obrigado. Então, vamos lá. Você faz a gestão hoje de 3 lojas, não é isso? Aqui em Maceió, todas da mesma franquia, que é a Multicoisas. E qual é o maior desafio na gestão das empresas e principalmente na gestão de pessoas? O maior desafio é o ser humano em si, né? Porque a gente descobriu que não adianta a gente ir só para a ponta do treinamento, que é como a maioria das empresas fazem, que é treinar tecnicamente, às vezes sobre produto ou sobre técnica de venda, se você não melhora o ser humano, né? Se você não trabalha o homem, né? O que ele carrega dentro de si, com todas as suas incoerências, com todas as suas inconstâncias, né? Então a gente tende... Principalmente a gente vê muito aqui no latino um certo vitimismo, um certo desculpismo das coisas. Então eu não faço isso por isso, né? Então a gente acredita que quando a pessoa toma a rédea da sua vida, do seu ser profissional, ela como consequência, ela vai ser um melhor profissional, um melhor ser humano e um melhor profissional. E muitas vezes ela não faz isso porque ela não tem a oportunidade e ela não parou para refletir sobre diversos assuntos éticos e morais da vida de todos nós. E resumindo, não parou para se autoconhecer. Não parou, né? Para se autoconhecer. E daí ela não tem aquela autorresponsabilidade de que ela que pode sim resolver as coisas e crescer como pessoa e como profissional. Ela é dona do seu destino, né? Perfeito, muito bom. Então o maior desafio é justamente a natureza humana. A natureza humana. São esses hábitos, né, que todos nós temos em maior ou menor intensidade, que acabam nos autossabotando, nos limitando. E como é que você tem resolvido isso? É investindo mais, então, no treinamento focado na pessoa, em inteligência emocional, seria isso? Exatamente. Primeiro exemplo. Perfeito. Né? Sim. Eu não posso fazer isso se eu não acredito nisso. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito em treinamento continuado. Porque sei também que se a gente, às vezes, faz um treinamento, quanto vai ficar de percentual depois de um certo tempo? É natural que diminua, né, a potência do treinamento, do que foi aprendido. Então, a gente faz repetitivamente treinamentos, né? A própria franquia, ela é muito forte em treinamento, inclusive foi o que me fez apaixonar pela franquia, foi a questão de treinamento. Existe uma universidade em Multicoisas, existem mais de 200 cursos na plataforma da própria franqueadora, em que o funcionário, quando entra, o colaborador, ele tem de fazer cursos e provas e tem que ter 70% de aprovação. E esses cursos é uma plataforma online? É uma plataforma online e tem também o online, não sei se a gente diz assim, presencial, né? Que é o online na hora também dos treinamentos e tem o que você vai fazendo normal para ir galgando cursos na própria plataforma, que se chama-se OLAT. Então, nós temos Olimpíadas entre todas as franquias de conhecimento. E quando não tem
quando eles não fazem, fazemos nós. Né? Até a primeira Olimpíada que teve, desculpe, da Muito Coisas, que foi a nível Brasil, eu tenho orgulho de dizer que as nossas 3 lojas foram as 3 primeiras colocadas entre as 200 e tantas franquias. Incrível. E o pessoal perguntava, mas qual é o segredo? Não, o segredo, primeiro, é que o franqueado acredita e os meus gerentes, que são pessoas muito ligadas a mim, que creem e acreditam naquilo que eu também acredito, eles fazem acontecer. Né? Primeiro é o exemplo e depois a gente disponibiliza os treinamentos para os smartphones dos próprios colaboradores, para as plataformas deles de notebook na casa deles. Então a gente não restringe o conhecimento ao momento em que ele está na loja, mas ele pode utilizar quando ele quiser a plataforma de conhecimento. E já fica claro, então, que está tendo um resultado, porque se as 3 lojas aqui, elas tiveram a nível nacional né, um resultado tão positivo, você acredita que isso se deve ao fato de você ampliar ainda mais a quantidade de treinamentos? Tem os treinamentos já disponibilizados pela franquia, mas independente deles, você vai além. Eu vou muito além, né? Como tivemos agora, né, com o coach Sérgio, no final do ano passado, 3 meses, com o qual a gente se identificou muito. Então, tudo isso são coisas que a gente leva ao colaborador e os nossos gerentes, eu estava brincando com eles, dizendo que daqui a pouco eu vou perdê-los, porque eu acho que eles vão abrir uma empresa de treinamento também, porque eles já estão muito capacitados e eles fazem treinamentos maravilhosos, os meus 3 gerentes também. Nós fazemos os treinamentos todos os meses. Todos estão virando treinadores, palestrantes, mas eu acredito o seguinte, isso que você falou, alguns gestores talvez se preocupem de treinar tanto, investir tanto no funcionário que de repente aquele funcionário cria asas. É verdade. Né? Mas não é uma preocupação que se deveria ter. Não é. Porque quanto mais, inclusive, a empresa ela trata o funcionário assim, existe o comprometimento que tem a ver com a nossa natureza humana também. É verdade. Da gente se sentir grato. E quem não for grato também... É melhor que saia, porque uma pessoa não grata talvez não deva fazer parte do seu quadro. Ok, perfeito. E essa gestão humanizada, ela reflete de específico e mais objetivo de que forma, não só no seu colaborador, no funcionário, mas no cliente. Você percebe isso também? A gente percebe pelo próprio feedback que os clientes dão. Né? Hoje, por coincidência, antes de vir para cá, eu estava fazendo a reunião mensal numa de nossas lojas e eu disse que viria para cá. E pedir feedback deles. Né? O que é que você acha que vocês têm um atendimento, que vocês dão um atendimento diferenciado por conta dos treinamentos? E todos foram unânimes em dizer que sim, que sem os treinamentos eles seriam pessoas muito mais pobres e profissionais muito mais pobres. E que o feedback do cliente sobre ajuda, sobre um algo mais, sobre dar uma solução diferente, né? Não está com a visão só do ganha-ganha, do curto prazo, porque às vezes você pode dar até uma solução mais barata para o cliente, porque o cliente não sabe. Então, o seu conhecimento técnico, o importante é resolver o problema do cliente. Né? Então, o feedback dos clientes, eles são muito positivos e com certeza a gente sabe que é por isso que nessa crise que o Brasil vem passando nos últimos anos, lá mesmo onde nós temos a nossa filial da praia, nós somos a única loja que ficou aberta. No quarteirão inteiro fecharam-se todas as lojas. Com certeza a gente sabe que muito disso é pelo atendimento, é pela diferença da pessoa. Eu creio que tenha sido isso também. Até porque cada vez mais o cliente, o consumidor, que é um ser humano, ele está mais carente dessa atenção, dessa sensação de ser bem-quisto, de ser atendido no que ele realmente precisa, de ser dado uma sugestão, uma solução, como você falou, às vezes até mais barata, mas que fideliza, o cliente. Porque o que faz a diferença é realmente o atendimento, né? Porque o que for de commodity, de produto, qualquer pessoa pode, se tiver capital, abrir e colocar um igual. Mas você não coloca os seres humanos iguais. Não. Esse não tem como você tirar. Então, você percebe assim que o cliente que vai até as lojas de vocês, né, há muitas coisas aqui em Alagoas, ele não só encontra o produto, mas ele é ouvido, ele é visto, ele encontra essa experiência, né? Talvez essa sensação
de ser querido. Isso. Ah, com certeza, isso leva ao sucesso. Desculpa, um dos slogans da Multicoisas é Casa de Amigos. Perfeito. É um dos nossos bom. slogans. Então a ideia é fazer casa de amigos. Muito bom. Bom, o que significa para você fazer a gestão focada na essência do ser humano? Eu acho que a gente falou já um pouco sobre... Falamos um monte já sobre isso, é verdade. Adiantamos um bocado as perguntas. Entre outra coisa, é exatamente fazer com que ele melhore como ser humano. Eu já, falando sobre outro ângulo de visão, essa sua pergunta, a minha especialização, quando eu me formei, foi de qualidade total, né? Porque já era uma coisa que em mim era muito forte, e eu fiz na Fundação Cristiano Ottoni, com Vicente Falcone, que é um papa de qualidade total no Brasil. E uma coisa que me marcou profundamente quando eu fiz a minha especialização, que é isso que eu trago como missão minha, era que exatamente as empresas preocupadas com o ser humano iriam fazer pelos jovens brasileiros o que muitas vezes o Estado brasileiro não faz. Né? Porque a grande maioria dos nossos colaboradores, eles vêm de situações de vida mais precárias. Então, eles têm um estudo mais precário e, às vezes, têm famílias mais precárias, às vezes, na ética, na educação, na forma de tratar. Então, o Vicente Falcone dizia que as empresas socialmente responsáveis, elas tinham de fazer o que o governo não fazia, que era preparar esses jovens para a vida. Então, para mim, essa é a minha maior missão. Eu vejo a empresa como uma coisa muito maior só do que ter o lucro, mas de trabalhar cada um para que saia melhor e mais preparado do que ele entrou na empresa. Eu acho que essa é a verdadeira missão, né, que a gente se propõe. E eu, semana passada, tive um exemplo muito claro disso. Eu tive um funcionário na loja da praia, Emerson, que ele pediu para sair, porque queria ir para criar asas. Sim. Porque a gente fica feliz também em abrir um negócio com um parente. Sim. E no fim ele disse assim, até muito emocionado, ele disse, mas o que eu levo daqui foi uma mudança de vida radical. Né? Ele disse, eu não sabia como tratar minha esposa, meus filhos, eu era muito grosso, eu era uma pessoa muito grossa. E vocês me amaciaram. A empresa salvou meu casamento na forma, depois dos cursos, de eu tratar minha esposa, de eu tratar meu filho. Hoje eu sou outro marido e sou outro pai. E isso eu tive aqui na empresa. Então, isso aí já é a paga um feedback de tudo que você faz, né? Porque vai além do dinheiro, né? Vai além, resgatar realmente, às vezes, vidas que não, né? Quebrantadas, às vezes, até. Ok. Aí, vejam só, né? Dizem que a empresa é a cara do dono. É isso aí. Então, muita coisa já foi falada também, mas o que não foi falado hoje aqui sobre você, né? Quem é o Kennedy, então? Então, essa pessoa que é apaixonada por gente. Eu acho que isso é um dom. Eu sempre digo que a empresa, ela é só o caminho de eu realizar meu sonho, que é trabalhar a vida das pessoas, gostar de gente. Isso sempre foi muito de mim. Então, por exemplo, às vezes eu estou num shopping, ou estou em um local assim que as pessoas às vezes não percebem a pessoa que está limpando, sim, o garçom. Eu tenho um olhar muito grande para essas pessoas. Aí eu vou, converso com eles, tudo bem, como vai? Eu gosto disso, sempre foi assim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que socialmente são mais humildes, ou que ninguém dá muita atenção. Aí eu vou, converso, gosto muito de conversar, né? Trato, não sou melhor do que ninguém, porque a única coisa que eu tive a mais foi o capital de investir. Mas eu não sou o melhor ser humano do que absolutamente ninguém. Então eu gosto de conversar com todo mundo, trato todo mundo igual. Então, é isso aí. Eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Parabéns, antes de tudo. E existe um termo, né, muito utilizado, inclusive no coach, o coach da Febracis, ao qual o Sérgio, você citou, que é a questão do crescer e contribuir, que são duas coisas que tem que andar juntas. Então, esse seria você também, né? Uma pessoa que cresce contribuindo e que contribui crescendo. Então, perfeito. Muito bom. Bom, mas hoje no Brasil, não adianta a gente negar, né, essa realidade, que existem pesquisas, inclusive, que mostram que há muito poucas empresas investem
em treinamento, né? E tem um dado específico que é investido menos de R$10 por ano em treinamento nos funcionários. Aí você acredita que esse investimento todo que você faz, muito maior, superior a essas, né, pesquisas que são mostradas, ele gera, lógico, vários resultados. Mas existem alguns resultados mais específicos, fora os que você já comentou, que você queira falar para ir para as pessoas? Um recado para quem não acredita, né, nesse tipo de investimento e que é a grande maioria. Que recado seria? Eu tenho uma resposta bem curta e boa. Tenta a ignorância. Vai sair muito mais caro. Boa. Eu vi essa frase há muitos anos atrás, eu viajei ao exterior e estava numa camisa em inglês, né, então a tradução era essa: se você pensa que educar é caro, então experimenta a ignorância. Eu acho que sai muito dado. Eu acho que sai muito mais caro para a empresa tentar a ignorância aí se a gente for parar para prestar atenção em quantos resultados negativos, né, infelizmente estamos tendo, talvez a explicação esteja nisso. Talvez a ignorância está saindo bem caro. Está saindo bem caro. Bom, então fechou com chave de ouro aí com essa mensagem, né, para quem está nos assistindo, empresários, preste atenção, né, se o que não está dando certo na sua empresa, se você não está alcançando aí os resultados, se não é essa falta de investimento, vocês estão tentando a ignorância e a ignorância está saindo mais cara do que o investimento em treinamento. Então, só tenho a agradecer mais, parabenizar por essa pessoa iluminada, incrível que você é, que você está conseguindo transmitir isso, né? As pessoas que estão aí à sua volta e está chegando, inclusive, nas pessoas que você que nem imaginam, que nem lhe conhece, porque o cliente que passa nas suas lojas são pessoas que estão sendo impactadas e atingidas por essa sua forma de pensar, sem mesmo lhe conhecer, porque você transmite isso para os seus funcionários, para os seus gerentes, e lá no corpo a corpo, na linha de frente, o seu vendedor está passando isso. É isso aí. Né, para todo cliente que entra na Multicoisas. Obrigada. Gratidão por estar aqui passando isso tudo para o pessoal de casa. Obrigada mesmo, querido. Bom, vou chamar o intervalo, mas depois do intervalo continue conosco, porque a Priscila Costa vai falar sobre uma novidade aí, que é a plataforma HITS. Até já.